Bem-vindos ao Magos do CX. Estamos aqui direto dos estúdios Johnny Day, sempre apoiando a gente. Byte Studio de áudio e vídeo. Dá uma conferida no Instagram dos caras, vocês vão gostar deles. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas do nosso setor é o Alex Rocha. Ele que é superintendente de gestão de cliente nos seguradores Unimed, ex-meio maratonista e pai de pet. Tem canário, calopsita, tem gato, tudo. Alex, brigadão por ter aceitado o convite. Queria que você começasse apresentando um pouco da sua história para todo mundo te conhecer. Legal. Matheus, obrigado pelo convite. Muito feliz por estar aqui, falando um pouquinho de CX, falando um pouquinho do mercado. Falando um pouquinho da minha história, eu sou um profissional muito mais voltado para o mercado de saúde, né? Comecei minha carreira em operadoras de saúde, sempre olhando para a parte da regulação. Né? Então, olhando para o meu universo, eu sempre fico ali naquele bastidor de liberação de atendimentos, pagamento de contas, pagamentos de reembolso, para todo mundo meio que dar uma conectada. E o meu cuidado com o cliente já vem desde essa época, né? Porque, de fato, a gente sempre tem esse papel mais assistencial para poder atender bem um cliente em saúde que está precisando de algum tipo de atendimento médico, né? E nesse sentido, na minha carreira toda, eu vim crescendo, né, por onde eu fui passando, com esse olhar mais voltado para o cliente. E aí eu chego agora na Seguros Unimed e me presenteiam com essa oportunidade, então, de cuidar dos clientes da seguradora, né? Essa seguradora hoje não tem só saúde, ela tem outros ramos, né, como vida, previdência e ramos elementares, e hoje eu fico responsável por traçar as estratégias da companhia para cada vez melhor atender os nossos clientes e ter o atendimento sempre da melhor qualidade. Boa, legal. Só um parênteses, a gente estava começando aqui, eu falei Alexa, a Alexa já pitou ali. Ela sempre me apoia em todos os lugares. Sempre está presente. Sempre. Cara, vamos só para deixar um pouco claro, né? Você falou operadora de saúde. Conta um pouquinho dos players que tem na saúde para todo mundo ficar claro como é que é essa divisão. Depois a gente explora um pouco mais isso. Isso é bacana. Dentro do mercado de saúde, a gente tem alguns tipos de operadoras, de uma forma geral, né? A gente tem as operadoras de grupo, vou dar exemplos de empresas. A Amil é uma operadora de grupo, a gente tem hoje a Apvida, a GNDI, né, que é o grupo Notre Dame Intermédica. O grupo é quem faz tudo. A operadora é quando você vende planos de saúde de uma forma geral. Tá bom. A gente tem as seguradoras, que nem nós na Seguros Unimed, a gente tem a Porto Seguro, a Sul América agora com a Redditor, a gente tem a Bradesco. Essas são seguradoras, né, que vendem seguros, saúde e outros seguros. A gente tem as cooperativas, né, que o sistema Unimed é super rico, está presente em muitas cidades do país, então a gente está falando do sistema cooperativista, são as cooperativas. E a gente tem autogestões. As autogestões sempre muito ligadas às empresas que tomam essa iniciativa de cuidar da saúde dos seus funcionários. Então, vou dar o exemplo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma autogestão em saúde, que é a CACI, e que cuida somente das vidas dos seus colaboradores e dos familiares desses colaboradores. Então, são as autogestões. Então, a gente está falando desses 4 grandes grupos no mercado da saúde. Tá, então, por exemplo, a CACI, ela, em vez de contratar uma seguradora, ela abre uma área interna e ela que compra o risco, ela que negocia com hospitais, ela que faz todo o trâmite, ela mesma. É exatamente isso. Tá, legal. E aí você tem que ter muito volume para valer a pena alguém te dar um preço mais interessante para fazer isso. Sim. Fato. Tá, bacana. Dito isso, você tocou um ponto boa parte da sua carreira foi em regulatório, né? O que é essa área dentro das seguradoras? Por que isso é tão forte, tão presente? Como é que é essa relação entre seguradora e os operadores, enfim, no geral, e o órgão regulador? Boa, eu gosto muito de falar disso. As operadoras, elas são empresas, né, muito técnicas. A gente tem profissionais muito competentes com relação à questão técnica, seja de enfermagem, seja médica, seja de todas as especialidades médicas, né? E quando a gente vende um plano de saúde, a gente tem valores, né, pelos quais os nossos clientes pagam para ter acesso a uma rede prestadora, a ter também os reembolsos no caso das seguradoras, e com isso a gente faz como um papel de intermediário nessa relação. Né? Hoje, para uma pessoa acessar um hospital, uma clínica ou um laboratório, se ela fosse pagar isso de forma particular, custaria para ela mais caro. Quando a gente fala de planos de saúde, operadoras, seguradoras
que comercializam plano de saúde, a gente sempre defende o mútuo. O que é o mútuo, né? A gente paga um pouquinho para que aquele grupo de pessoas tenham acesso, porque a gente sempre faz um cálculo com relação a se cada um paga uma parte e a gente não usa o sistema todos juntos ao mesmo tempo, cada um tem ele paga um pedacinho do atendimento do outro, né? Ou seja, um grupo de pessoas patrocina o atendimento que alguma daquelas pessoas, porventura, pode necessitar. Porque se cada um fosse de fato ao particular, o custo disso seria muito mais caro. Então, a gente precisa, de uma certa forma, gerenciar esses valores que são confiados às operadoras pela venda de produtos de saúde e tentar ver da melhor forma como utilizar o sistema de saúde. Então, a parte que faz a regulação, ela regula, de fato, né? No sentido de que tem uma pertinência técnica por trás do Alex ter a necessidade de ter uma internação dentro de um hospital? Se sim, é autorizado e assim a gente tem todos os custos envolvidos aí, né? Auditados e vendo se não há nenhum tipo de desperdício financeiro nessa relação da operadora com um prestador. Agora, se não tem indicação, e aí entra um pouco dessa discussão de levar essa comunicação para o nosso cliente de forma muito clara, né? No sentido de que, nós tecnicamente entendemos que não há indicação suficiente para que você precise passar por uma cirurgia ou por uma internação, né, naquilo que foi solicitado pelo teu médico, né? Então, a gente faz um papel de intermediador e tenta trazer de uma forma clara e objetiva para o cliente essa liberação ou não de procedimentos ou de pagamentos de reembolso de uma forma geral. Então, isso sempre muito baseado em medicina por evidências. Então, a gente tem um corpo técnico muito forte para a gente poder levar sempre uma saúde melhor para aquela pessoa que precisa, de repente, de um atendimento médico. Tá, é que quando eu tinha uma visão muito mais financeira da seguradora, assim. Eu achei que era alguma coisa muito mais... Inocência minha, né? Eu compro o risco de um monte de gente, eu vou guardando esse dinheiro para todo mundo, eu negocio com um monte de hospital, clínica de exames e tudo mais, e eu vou distribuindo esse dinheiro ao longo que as pessoas vão precisando, um pouco disso. Mas aí eu entendi que tem várias outras camadas aí. Sim. Tem a camada do relacionamento com essas redes para garantir que se é ou não é apto, se faz sentido ou não faz sentido, se estão usando a coisa certa ou não estão usando a coisa certa, né? Então, tem muito corpo técnico numa seguradora de saúde, especificamente, assim. Exatamente, Matheus. Tá, e essa é uma coisa que a gente precisa falar cada vez mais, né? Sempre quando a gente vê uma negativa de um procedimento, uma negativa de um tratamento, muitas vezes a gente é tido como visto o lado negro, né? A força má. E não, a gente quer sempre cuidar da saúde das pessoas, né? A gente, em todos os ramos, em todas as profissões, a gente tem os bons e os maus profissionais. Profissionais que podem se aproveitar de uma oportunidade e, de repente, trazer algum prejuízo para a saúde de uma pessoa. Eu posso dar inúmeros exemplos, né? A gente tem, por exemplo, muitos casos de cirurgias que querem implantar algum tipo de material, onde a gente sabe que, de repente, aquela equipe de profissionais pode estar sendo, de alguma certa forma, privilegiado por uns fornecedores de material e, com isso, de repente, lesar a saúde de uma pessoa e, com isso, essa pessoa não ter mais a condição que ela tinha antes de passar por um procedimento como esse. Então, essa equipe técnica, ela está ali sempre com base em evidências, né, da medicina, do avanço da medicina, e, com isso, ela tem esse papel importantíssimo de fazer essa regulação, de pertinente, se é pertinente, é autorizado e a pessoa vai fazer o procedimento, mas se não, ou cabe uma outra possibilidade de um tratamento, aí ela coloca isso para o cliente para ver se ela não faz o atendimento da melhor forma. Eu de novo, sou leigo no assunto, mas eu vejo o mercado de saúde, o maior problema para mim no mercado de saúde é o desalinhamento de incentivo. Sim. Então vamos olhar para os players, né? O médico, óbvio, não tô dizendo que a pessoa é séria ou não, tá? Não tô nem julgando isso, só o incentivo que ela recebe. Sim. Pro médico, quanto mais ele operar, melhor. Porque a consulta ele ganha muito pouco. Sim. Então, se ele opera, ele quer operar porque ele ganha mais dinheiro ali. Além de ganhar com a operação em si, é como você falou, ele tem o direito de escolher isso, né? Ele Sim. pode escolher que materiais ele vai usar. Então, se é uma prótese, eu posso escolher a prótese A, B ou C. Sim. E a gente sabe que a maioria das vezes a empresa que distribui essa prótese quer vender, então oferece algum bônus para esse médico para poder fazer essa indicação. É muito comum. Eu imagino que não só
ortopedista, eu acho que todos os médicos devem ter algum tipo de escolha ali. Então, o médico tem incentivo de operar. Sim. A operadora de saúde tem o incentivo de manter esse grupo o mais saudável possível para ter menos quantidade de operações possível. Não porque ela não quer, mas porque, né, tem que manter seguro. Então está no outro lado do negócio. O hospital quer fazer o mais número de coisas possível, porque ele vai bilar alguém, seja o usuário final ou outro. Então eu vejo esse mercado. Eu não sei se tem algum país que é benchmark para olhar de como reorganizar para os incentivos ficarem melhores do que é hoje, né? Sim. Não sei se você conhece algum case de fora. Sim, a gente sempre discute muito isso, Matheus. Eu acho que tem alguns exemplos na Europa, a gente tem também nos Estados Unidos, onde a gente tem alguma divisão de riscos, vamos dizer assim, né? Não fazer o pagamento para esses profissionais por produção, mas por, de repente, você ter um desfecho clínico melhor. Então, você começa a atrelar a forma do pagamento daquele tipo de procedimento a algumas questões que visam a qualidade desse atendimento. E aí entram critérios técnicos, muitas vezes, no sentido de, se ele tem uma comorbidade, eu quero que ele tenha uma melhora, então eu atribuo alguns critérios mais técnicos para poder, de repente, ter uma bonificação para esse médico ou para essa equipe de profissionais, ou, de uma certa forma, a gente fechar com esses prestadores, essas redes, um orçamento global, vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo. Eu posso fechar com o Matheus. Eu tenho 1 milhão de vidas e vou te pagar 100 mil por mês. É exatamente isso. E você vai estar ali à disposição para atender da melhor forma aquelas pessoas que ali precisam. Então, a gente tem discutido e o mercado vem evoluindo muito para isso. Mas concordo com você que a cultura nossa no país, já de muitos anos, é o pagamento por produção. E aí a gente incorre nesses riscos de repente, a gente ter incentivos talvez não os mais práticos. Não, entendi. Legal. E aí, no topo de tudo isso, além de ter todos esses entes aqui embaixo, é um mercado muito regulado, né? Sim, muito. E se o regulador não fizer alteração, vocês não conseguem fazer mudança quase nenhuma. Vocês têm... Não, isso é importantíssimo de falar, né? Eu acho que a gente tem... Eu vou falar da nossa seguradora, né? A Seguros Unimed, ela não é só, de uma certa forma, fiscalizada pela ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela também é pela SUSEP, pela questão de ser uma seguradora. Então, a gente tem uma dupla regulação aqui, né? E, às vezes, algumas delas não se falam, né? E aí a gente tem, de uma certa forma, que cuidar desses dois entes fiscalizatórios, vamos dizer assim. Eu vou dar alguns exemplos. Hoje a gente tem, dentro do mercado de saúde, uma regulação onde a gente precisa seguir alguns critérios técnicos, né? Então, eu vou dar o exemplo. Tem alguns procedimentos que, obrigatoriamente, pela ANS, eu preciso fazer com que passe por uma análise mais técnica. Então, a própria ANS estipula ela dita quais critérios técnicos para serem liberados ou não um procedimento. E muitas vezes o cliente na ponta não tem e nem deve ter, né, essa visão obrigação toda, imagina. E aí nesse sentido começa alguns conflitos, né, nesse aspecto, porque a partir do momento que você tem lá uma necessidade colocada pelo teu médico para fazer um procedimento, eu preciso voltar para a norma técnica da agência e ver se cumpre com todos os critérios que estão ali estipulados pela agência para poder liberar aquele atendimento. E o cliente na ponta entende que a partir do momento que ele paga um plano de saúde ou um seguro de saúde, a seguradora deve ser responsável por fazer para ele acontecer o que ele quiser. E ele vai ter acesso a tudo, né? A hora que ele quiser, o tempo que ele quiser. Então, isso que eu acho que a gente ainda no mercado comunica mal. Né? Então, essa é uma das questões que eu venho num desafio nas seguros de tentar trazer uma comunicação mais fluida, mais facilitada, menos técnica, para as pessoas poderem entender melhor. Né? Muito difícil. Porque você está falando de um monte de players, duas regulamentações que podem às vezes se conflitar, uma relação de análise técnica, além de explicar toda essa lógica, você tem que explicar. Além disso, independente de tudo isso, isso aqui não faz sentido se operar. Sim. E aí o cara, às vezes, óbvio, vai no médico, ele confia no médico. Ele não iria naquele médico, né? Não, mas o meu médico falou, então assim, você não é ninguém, o meu médico é o que é, né? Então acho que é um baita desafio. É muito desafiador, né? Eu posso dar alguns exemplos que são riquíssimos, né? A gente vem discutindo muito no mercado isso, e eu acho que esse é um momento até bom de falar isso, sobre a questão do público autista, né? Eu adoro, sou fã do Marcos Mion, né? Ali, e ele sempre defende porque ele tem um filho autista.
e a gente no mercado de saúde vem sofrendo muito em como lidar com este público, né? Como lidar com este cliente que tem uma necessidade especial, de fato, né? De um cuidado, de um tratamento seriado e um cuidado técnico, né? Um cuidado médico importante. A gente tem, né, um país do tamanho continental, né? A gente tem realmente prestadores aqui em São Paulo, mas a gente tem desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, passando pelo Amazonas. Então, a gente tem diversos tipos de práticas dentro do Brasil. Né? A gente entende que, de fato, pela realidade local, pelo público, pela cultura local, a gente vai tendo protocolos que são seguidos de formas diferentes. Né? E esse é um público carente que precisa de cuidado, mas que, de uma certa forma, de novo, né, a gente tem bons e maus profissionais no mercado. Então, hoje a gente vê que nasceu-se um novo mercado. Né, no sentido de atender bem esse cliente que precisa de cuidados especiais, né, que é o público autista. E nesse aspecto, isso é muito sensível. Quando a gente fala desse público, a gente sempre lembra de um exemplo, como eu estava comentando, do Marcos Mion, do filho, pela batalha dele, pela luta dele. Mas, por um outro lado, de novo, né, num papel de regulação do dinheiro que é confiado pelos clientes às operadoras e às seguradoras, a gente tem que dosar o cuidado que deve ser dado para essas pessoas. Né? Então, a gente vê que o autismo ele tem vários níveis. O meu irmão é suporte 1. Então, então você tem em casa, sim, você sim, entende. Sim. E nós, como operadoras, seguradoras, a gente tem que estar próximo, a gente tem que escutar, a gente tem que entender esse dia a dia. Né? Não dá para você ter um escritório na Avenida Paulista e achar que você vai atender bem um cliente com uma necessidade como essa que está lá no Amazonas. Não é assim. Você precisa ter mecanismos de escutar essas pessoas, entender a realidade em determinados locais que elas estão ali inseridas, né? E como ajudá-los a adaptar. Mas, de toda forma, assim, o que a gente vê muito, né? Uma discussão que é, muitas vezes, técnica, às vezes sendo mercantilizada, vamos dizer assim, de novo, sendo vista como negócios. Né? Eu tive a oportunidade, para te dar um exemplo, de visitar algumas clínicas no país inteiro. A gente tem centros muito especializados, muito sérios, muito importantes nesse aspecto do desenvolvimento das crianças que têm essas necessidades especiais. Mas hoje a gente está vendo que muitas clínicas se tornaram escolas. E a gente precisaria discutir como as escolas hoje se preparam para receber crianças que têm necessidades especiais. Né? E muitas vezes não é um cuidado da saúde. Às vezes é um cuidado de como inserir essa criança na sociedade. E aí a gente entra nessa discussão. Então, quando eu vejo o Marcos Mion, que eu sou muito fã, às vezes eu vejo que a realidade que ele tem em casa não é a realidade de todos. Muitos de podem ninguém, ser né? piores e outros podem ser melhores. Né? E aí a gente entra nesse papel, de novo, muito importante de entrar nessa balança para tentar apoiar nesse desenvolvimento. Então, esse é um ponto importante. Então, deixa eu tentar amarrar esses assuntos para a gente depois dessa passar para uma parte mais do CX mesmo. Quando você tem assim, as coisas vão mudando muito rápido, né? Então, o autismo nem se falava 10 anos atrás quase, hoje em dia se fala pra caramba. Muito. Eu acho que o mercado, ele responde muito mais rápido do que o regulador tá pronto. Sim. E aí você deu um exemplo ótimo, né? Puta, até quanto é cuidado da doença e até quanto é o cuidado do dia a dia da educação. Isso. E aí o problema é que quando o regulador vem baixando... As pessoas não entendem, talvez, eu não sei se você concorda com isso, vou fazer uma afirmação que eu acredito, é que o regulador vai baixando regra, a regra encarece todo o processo, e se a seguradora tiver prejuízo, ela vai quebrar. Então ela tem lucro, ela tem que repassar todo esse custo pro final. Sim. Então sempre quem tá na ponta tá pagando, achando que ela tá tendo tudo, e ela não tá, porque ela tá pagando por coisas que ela nem quer, nem precisa usar. É isso. Sei lá, agora descobrimos um outro jeito de avaliar um caso, como IA. Por exemplo, Sim. mas a reguladora diz que tem uma pessoa lá. Eu tenho que manter uma pessoa pagando caro e quem paga isso é o consumidor final. Então, é isso mesmo. encarece pra caramba porque é uma estrutura meio hierárquica travada ali, né? Sim, Não sei se... Não, eu concordo muito com isso, Matheus. E as pessoas na ponta, né? Nós como clientes, a gente tem pouca visibilidade sobre tudo isso, né? A gente tem, e esse teu exemplo é bom, porque às vezes a gente paga, não sei, né? Cada um tem uma realidade, mas vou dar o meu exemplo. Dentro da minha seguradora, o ticket médio mais ou menos de R$500 por mês. Quando você fala R$500 por mês, hoje dentro do Brasil, com a realidade financeira que a gente vive, a gente acha que é um valor alto
alto para se pagar. Né? No sentido de, nossa, mas não está caro esse plano de saúde. No bolso da pessoa pesa muito. Pesa muito. E aí, nesse aspecto, você começa a perguntar, mas espera aí, se eu vou passar por um atendimento, uma consulta médica, quanto eu pagaria? Eu vou precisar passar por um pronto atendimento dentro de qualquer hospital que a gente possa ter. Quanto custaria? É uma encostadinha no hospital, você está ferrado. Né? Eu também preciso pagar bem os médicos, né? Porque eles são o reflexo do meu atendimento para o meu cliente na ponta. Então, quanto eu pagaria para esse médico? Então, eu preciso fazer alguns exames. Quanto esses exames me custariam se eu fosse de fato? Sim. Então, é de verdade uma complexidade nesse sentido de custos, e aí você está correto, porque às vezes o nosso regulador ele não está tão rápido reagindo a tudo isso, e esse olhar impacta financeiramente todo mundo. Porque a partir do momento que você, de repente, insere um tratamento novo, como a gente estava dando o exemplo aqui dos autistas, isso custa um pouco mais caro. E eu preciso, de fato, repassar esses custos. Né? E até onde a gente vai parar com essa discussão? Né? Até que momento que a gente vai ter... Não, mas espera aí, agora eu não consigo mais pagar um plano de saúde. Né? E esse é um dos cuidados pelos quais as operadoras elas são muito responsáveis de, claro, escutar todos os clientes, entender todas as realidades, defender a medicina acima de tudo, para que sejam os melhores tratamentos ofertados da melhor forma possível. Mas isso tudo tem custo. E até que ponto a gente está preparado para discutir isso? Vou dar um exemplo totalmente de outra indústria, mas pensa assim nos carros, né? As pessoas falam, não, agora é obrigado, passar uma lei que é obrigado a ter airbag. E todo mundo falou assim, maravilha, airbag é super importante, eu também acho, tá? Essencial ter airbag. Só que as pessoas, elas ignoram um ponto. Vamos fazer uma conta meio besta aqui, tá? Vamos supor que um carro custa 30 mil reais. E com airbag ele passa a custar 31. Você tem uma curva do que as pessoas podem pagar. Então, quando você sobe o preço, eu pego uma camada de pessoas que poderia comprar um carro e agora não pode mais. Sim. Eu estou excluindo esse pessoal. Então, ele passa a usar uma moto. Então, o que é melhor? É um carro sem airbag ou é uma moto? Então, as pessoas elas olham só para um lado, sim, né? Que, eu quero ter tudo. Sim. Mas ela não olha para o outro lado que tem gente... Você vai colocando regra, obrigando, e não olha que tem gente, uma camada que não consegue. Não é o Marcos Mion que pode pagar. Eles não podem pagar, então eles perdem, vai para o SUS. Então, bom, enfim, eu sou meio revoltado com isso. Mas é um ótimo exemplo, é uma boa analogia. Mas vamos lá. Agora, voltando para sua carreira, né? Você veio sempre de regulatório, um ramo baita técnico, e de repente vem para o desafio do CX. Entendi que você já tinha o viés, eu sempre falo isso, né? As pessoas falam, como é que eu começo no CX? Primeiro, antes de você estudar qualquer coisa, você se incomoda com o cliente? Se você se incomodar com a dor dele, vai. Se você não se incomodar, nem muda. Fica onde você está. Mas enfim, e veio desse ramo técnico que tinha esse desconforto e caiu, tá nessa área que você está agora. Como é que você busca, você faz benchmark, você busca esse conhecimento de forma... Como é que você se atualiza? Como é que você está... Legal. Até para falar um pouco, né? Eu entro na área de CX. Eu sempre no mercado de saúde eu vejo muito o desenvolvimento do mercado de saúde como um propósito de vida, né? Porque eu sempre tive meus pais com relação ao sofrimento deles, porque eles sempre tiveram que utilizar o SUS e pela demora. Eu sempre falei, não, eu preciso de alguma forma ajudar e melhorar o sistema de saúde. Aí eu fui para o sistema de saúde suplementar. E nesse sentido, aonde quer que eu estava, eu sempre ficava de olho no que o cliente estava trazendo. Então, dá alguns exemplos. Porque os seus pais eram cliente, então você tinha esse vínculo. Legal. Quando eu fazia uma negativa do que quer que fosse, como é que eu levava essa informação para as pessoas, né? E eu tentava, de uma certa forma, levar da forma mais clara possível. Tem um tecniquez, porque entra a questão de diagnóstico, de comorbidade, que às vezes as pessoas não têm condições mesmo de entender, mas como transformar tudo isso em uma forma usual, uma forma de fácil entendimento pelas pessoas. Então, eu fui tentando sempre ter esse cuidado. E aí entra outras questões, que nem, por exemplo, eu dentro das seguradoras que passei, desenvolvi um app de reembolso para que ele tivesse uma facilidade ali no contato com a seguradora, e isso foi ganhando corpo, porque aí os clientes foram vendo o valor naquilo, a forma de comunicação e a rapidez foi atraindo novos clientes, e eu sempre tive uma questão de estar fazendo benchmarking constantemente. E isso é uma coisa muito legal, né? Porque
a gente está numa seguradora, num mercado de saúde ou em outros mercados, e às vezes a gente vê nossos concorrentes como rivais, assim, né? Como, não, eu não posso abrir aqui para a gente fazer benchmarking, isso aqui não é possível. E não, eu sempre estimulo o meu time. Ah, a gente tem pessoas conhecidas no concorrente, a gente tem alguma porta. É claro que a gente não vai vender nossas estratégias, não é isso. Mas é saber como aquele concorrente faz aquele papel e, de fato, será que eu não posso trazer algo parecido e melhorar até aquilo que tem? Então, eu sempre defendi isso, tanto com as áreas internamente, como também com empresas, que às vezes não só do nosso setor, mas de outros setores, né? E nesse aspecto, os clientes começam a ver valor porque eles começam a ser escutados e a gente começa a trazer algumas coisas que, de fato, alguns concorrentes já faziam. A gente começa a fazer um pouco melhor ou não, mas vai atendendo da mesma forma. E aí eu entro no mercado eu entro no CX de cabeça, né? E isso é uma coisa gostosa porque como eu estou mais sensibilizado com a área de saúde, a gente está lidando com necessidades de saúde mesmo, né? Seja de um titular, seja dos seus dependentes. E só esse acolhimento já faz toda a diferença. E aí eu começo a ter realmente estratégias para poder levar de uma forma melhor esse atendimento ao nosso cliente, né? E aí como eu posso cada vez mais tentar trazer mecanismos de escutá-lo cada vez mais rápido e melhor e trazer o retorno que tanto ele precisa. Então eu começo a entrar muito nisso, Matheus, e isso é uma coisa legal de ir falando, né? Eu, de uma certa forma, eu fazia isso mais com olhar de corretores, olhar de operadoras, ia fazendo benchmark aqui, benchmark ali. E principalmente depois da pandemia, e isso é uma coisa que eu acho que é boa de falar, o CX, ele antes da pandemia, ele também não era quase falado. Né? Eu acho que vem uma força muito grande de uns 4 anos para cá, 4, 6 anos no máximo para cá. E a gente vem aperfeiçoando cada vez mais. Mas eu confesso que o que deu uma impulsionada maior para isso foi um Uber, foi o iFood, foi o Mercado Livre, foi a Magazine Luiza, foi as praticidades que os outros mercados, os outros ramos foram trazendo, e todo mundo agora não está comparando eu como seguradora com as outras seguradoras de saúde ou de vida ou de... Não, eles estão me comparando com esses outros players. Porque se eu tenho um atendimento muito rápido no iFood que não deu certo e ele é muito bem atendido, esse meu cliente ele quer a mesma solução que ele teve no iFood, mesmo com toda a complexidade que a gente estava falando até aqui. Então, como eu posso ouvi-lo cada vez mais e estimular as minhas áreas a fazer uma resposta cada vez mais rápida. E aí eu vejo que, de fato, esse é um dos bons desafios que a gente tem como CX. Né? A gente tinha na nossa empresa uma pesquisa que era muito distante, de uma forma mais estruturada, ou seja, eu contratava um instituto de pesquisa para poder fazer entrevistas com os meus diversos clientes para entender como é que ele via. Eu passo, então, e eu evoluo com pesquisas mais relacionais, aí agora a cada 6 meses, e de 3 anos para cá, não, eu preciso ir na transação. Né? Eu começo a fazer pesquisas transacionais. A gente está falando de uma seguradora, então a gente tem reembolsos. Eu preciso entender qual é o valor que ele vê quando ele me pede um reembolso. E ali, nessa transação, é a pesquisa mais quente que eu tenho, se aquela jornada daquele cliente naquele momento está sendo satisfatória ou não. Não está sendo satisfatória, hoje eu tenho condições de ter dados mais estruturados, Matheus. E aí eu chamo toda a equipe de reembolso para pensar junto comigo como eu posso melhorar os pontos que o cliente traz para mim nessas avaliações que ele traz. Então, isso tem sido muito rico para todos nós lá, porque vai trazendo as áreas a nos apoiar numa solução cada vez mais potente, melhor para o atendimento ao cliente na ponta. Isso tem sido muito legal. Legal. Vários pontos que você falou, vou trazer eles aqui, mas o primeiro que você falou, eu já tinha pensado sobre isso também, né? Essa questão de, não importa se meu concorrente não está fazendo tão bem direto, mas o Nubank está fazendo um puta trabalho e o cara muda de patamar. E o que está acontecendo agora, a gente fez uma palestra, a gente fez um evento ontem com o Magos do CX, na comunidade, foi super legal, e a Claren, que é uma professora da Conquer, ela usou um exemplo dela, falou assim, cara, eu tava num salão de beleza, uma pessoa que não parecia ser do segmento, escutando a história dela. E aquela pessoa contando
que ela teve um diagnóstico com o médico e que ela foi no chat GPT e colocou o histórico dela e colocou nananana, e enfim. E aí, no final, ela foi, retrucou e, cara, deu um desfecho absurdo na história de que a moça conseguiu encontrar um outro médico e era mesmo aquele problema, tá? De novo, esse usuário, esse cliente, que é a mesma pessoa em todos os lugares, ele está mudando de novo de patamar. A gente mal teve a mudança dessa baita experiência do cliente em bancos e tudo mais, já estamos tendo um cliente que agora consegue, por mais que ele não seja técnico, ele consegue usar ferramentas para consultar e ter material muito mais rico para discutir. Sim. Então, esse cara só vai ficando mais preparado e ficando mais difícil de agradar e atender ele bem. Então, acho que a gente está num desafio aí só crescendo. Mas a pergunta que eu queria te fazer, que você colocou eu queria entender um pouco como é que é a estrutura da sua área. Legal. E depois eu vou começar a fazer a relação da sua área com outras áreas, que eu já notei algumas coisas de comunicação, enfim, eu queria entender isso. Mas como é que é a estrutura hoje da área? Boa. Hoje, dentro da Seguros Unimed, eu lidero uma área lá de mais quase 400 guerreiros e guerreiras ali no dia a dia. Tá. Hoje eu sou responsável por todo o onboarding, né, dos nossos clientes em todos os nossos produtos, né, com todos os nossos produtos. Não só saúde, Não só saúde, eu tenho odonto, eu tenho vida, previdência, ramos alimentares, né, com residencial, risco civil. Então, eu cuido de todo esse onboarding. O que é isso? Eu vou ter todo o acesso aos dados cadastrais daquele cliente, tentando entender aonde ele está inserido para munir todas as áreas da companhia dessas informações. Ou seja, a partir do momento que ele comprou um seguro com uma seguradora, assinou lá o papel, aquele papel entra na sua esteira e dali diante é você que cuida dele. É isso. Tá bom. Então, eu preciso hoje do Matheus dos seus dados residenciais para entender se de repente você, precisando de saúde, se a minha rede está suficiente para que você tenha um bom atendimento, né? Então, aí eu tenho outras áreas que apoiam nesse olhar. Então, eu cuido desse onboarding, né? Não só nas boas-vindas, com relação aos kits que a gente faz de boas-vindas, mas de toda essa organização para dentro da empresa, para a gente conseguir dar o melhor atendimento possível. Depois disso, é claro que aí eu tenho a parte de faturamento, porque isso gera faturamento da seguradora como um todo, mas eu tenho toda a área de atendimento. E aí eu tenho uma central de atendimento própria. Né? Eu tenho lá... Tudo interno. Tudo interno. Quase 250 pessoas que estão ali atendendo os nossos clientes de segunda a segunda. Né? E esse é um ponto que a gente defende muito. Isso faz parte da nossa estratégia. A gente não terceiriza. Não é por uma questão de custo a decisão, é uma questão estratégica. Exatamente. Tá. E eu tenho conectado a área de atendimento, a minha área de CX e a área de qualidade desse atendimento. Então, eu tenho uma área de qualidade que pensa todas as minhas instruções de trabalho para essa central, pensa em toda aquela questão de normativos, como é que eu trago de uma forma mais simplificada. Hoje, né, a gente fala muito do chat GPT. Eu estou desenvolvendo o chat GPT como um copiloto dentro da operação para que apoie os meus agentes no dia a dia, para que ele dê respostas mais assertivas para esse meu cliente na ponta. E essa minha área de qualidade ela vai cuidando dessa estratégia de como trazer todas essas questões, todas as orientações para que a área que atende de fato faça isso de uma forma produtiva. E a área de CX é a grande inteligência, né? Porque ela vai cada vez mais colocando pontos de contato para serem avaliados, né? E aí a gente está numa estratégia muito boa transacionalmente falando, ou seja, eu vou vendo as minhas transações que são mais quentes com todos os meus públicos, né? Seja o meu cliente final, seja o corretor, que é muito importante também nesse ramo. A gente está falando também dos RHs das empresas, a gente está falando de outros players que precisam ser ouvidos também. E aí quais são as transações, né? Ou aqueles pontos de contato que são mais quentes no dia a dia. E assim eu vou instituindo pontos de avaliação desse cliente no dia a dia. Ela traz isso de uma forma mais estruturada, né? Num dashboard com vários indicadores, para eu entender da onde esse cliente está falando, de que empresa ele está falando, o que ele está mais reclamando, como é que eu posso envolver as minhas áreas internas em atender melhor e mais rápido aquele cliente. Então, ela vai tracionando isso para dentro da empresa para que a gente continue melhorando os nossos processos de uma forma geral. Legal, legal. Você tocou em 2 pontos, aí pode ter outros também, mas você pegou aqui 2. Um é comunicação, e aí comunicação você deu 2 exemplos. Você deu a comunicação melhor no momento, então como eu falo de maneira mais clara no momento que a pessoa teve uma negativa, por exemplo, mas você falou muito de comunicação prévia também. Então, essa questão. E você falou muito de produto.
app, colocar no app, apresentar direto e tal. Como é que a área de vocês... Vocês não são donos nem do produto, nem da comunicação prévia. Da comunicação no momento você é dono, tá bom. Então, como é que a área de vocês se relaciona tanto com quem faz a comunicação prévia, quanto com quem trabalha com produto? Como Muito é que é? legal. Matheus, isso é uma coisa riquíssima. Antigamente, então, a gente fazia pesquisas mais distantes do cliente, né? De uma forma geral, a gente fazia anualmente, depois a gente até evoluiu para semestralmente, e aí, a partir de agora, a gente vai para uma cultura mais transacional, estando mais próximos através dessas avaliações, né? Do NPS, do SES, do CSAT. Isso tudo, para mim, ele é muito rico, porque eu começo a entender cada vez de forma mais facilitada e estruturada a dor do cliente. E aí você trouxe pontos bem importantes. Quando um cliente compra um seguro residencial, ele não vai ler todas as coberturas, todos os detalhes pelos quais ele acha que ele vai ter cobertura de tudo o que ele entende que aconteceu na residência dele. E a partir do momento que eu começo a ver, através das minhas pesquisas, algumas fragilidades nessa questão, eu começo a rever o meu processo inteiro, de fim a fim ou de ponta a ponta. Né? Ou seja, quando eu vou ter um produto a ser oferecido, eu tenho todo lá o escopo do produto, com todas as suas coberturas, as condições gerais, de uma forma geral. Isso está claro para o cliente? E aí a gente começa a envolver as áreas, né? Então, vou dar um exemplo. A gente estava discutindo essa semana, inclusive. A gente vem evoluindo muito, e isso é uma coisa que é legal da gente falar também, de levar cada vez mais informações simples para os clientes, de uma forma geral. E a gente precisa levar os pontos que são mais comuns, inclusive, das dúvidas. Antigamente a gente falava de muito fax, né? Perguntas e respostas, que são as coisas mais comuns, né? A gente ia lá e colocava tudo. Hoje, claro, as fax existem, estão muito em prática, mas hoje a gente tem como fazer essa orientação antes, né? Então, vou dar exemplos aqui. A gente tem evoluído muito na questão jurídica de visual law, de legal design, onde a gente tira todo aquele juridiquês e tenta traduzir de forma gráfica ou de forma de um texto mais simples aquilo que tem ou não cobertura para aquilo que ele está contratando. E eu consigo munir a área de produtos das principais dúvidas ou dos principais pontos de insatisfação. Então, eu trago para essas comunicações de forma mais clara e objetiva os principais pontos e chamo mais atenção para isso na hora que está contratando. Então, só para dar um exemplo do que eu entendi. Legal. Eu vou pegar um contrato de vocês, vai ter 30 páginas, porque tem que ter as 30 páginas, mas as duas primeiras vão ser super visuais, com detalhes importantes, dizendo assim, seu carro tem seguro de vidro ou não tem seguro de vidro, lá atrás era uma dúvida que todo mundo tinha. É isso. Você deixa mais bonitinho, mesmo. Você continua sendo legal, fazendo tudo certo, mas você dá um destaque maior aqui na... Exatamente isso. E a nossa área, ela é muito responsável por isso. Porque é ela que está ali na transação, escuta essas dores, vê, porque muitas vezes o cliente ele tem lá um sinistro negado, né? E ele não entende, mas eu pago o seguro e eu não tenho essa cobertura? Não. E de novo, né, a gente sempre fica nesse papel ali como área de clientes de ter que tracionar para a empresa aquilo que o cliente vem reclamando de fato. Não só reclamando, mas se manifestando. Poxa, mas se vocês tivessem me falado isso antes, talvez... Eu teria contratado. Tá. Então, é uma oportunidade para a gente. De vender até uma opção. Então, nesse sentido, essa área, a CX, tem sido muito estratégica para a gente. Eu até ia te falar, complementando, a gente tem uma área própria de atendimento, né? A gente não terceiriza, a gente entende que essa faz uma parte da nossa estratégia e também faz parte da nossa estratégia escutar o cliente. Então, hoje, as nossas metas, até de cima para baixo, quando a gente fala da nossa diretoria, nossa presidência, é uma meta escutar os clientes. Né? Como é que tem sido as avaliações dessas nossas pesquisas de satisfação de todos os nossos ramos? Então, todos eles têm metas para cada vez melhorar esse atendimento ao cliente. Puta, muito legal, muito legal. E você já chegou a fazer uma jornada inteira no seguinte sentido, tá? Então, tinha lá o contrato, peguei um monte de assunto, de motivos que ligavam aqui para reclamar, peguei esses assuntos, melhorei o contrato. Puxa, eu tinha 1000 chamados para falar sobre o vidro do carro. Depois de fazer o cohort, né? Quem entrou depois desse contrato pronto, passou a ser 500. Você chegou a fazer Já. E realmente, assim, coisas muito besta, né? Colocar lá um desenho dizendo que não tem. Super simples, gasta nada e dá um impacto absurdo de dinheiro lá na frente. Então,
Você viveu esse... Sim. E esse é primeiro, alguns pontos, né? A questão do legal design, essa questão do visual law, é uma coisa mais recente, né? A gente ainda, claro que não consegue escalar para todos os nossos produtos, mas a gente precisava ter uma iniciativa, assim, para mostrar valor para a empresa investir nessa forma, né? Tá. Então, a gente fez isso e agora a gente começa a desdobrar para mais produtos e, consequentemente, a gente vai tentar fazer isso para todos os que a gente tem. Mas a gente precisava começar. E aí a gente começou, talvez, por um produto nosso que é menos conhecido, talvez, do mercado, que tem uma exposição que estava começando a ganhar corpo, que é o nosso residencial. E aí a gente começa, então, a ter, de fato, essa percepção do cliente sendo ouvida, a gente levando isso para as nossas propostas e de uma certa forma, clareando para ele os principais pontos que até então a gente tinha de experiência naquilo que não estava tão claro assim, e a gente começa a ver esse produto começar a decolar. Né? E é legal falar isso também, porque nós somos seguros Unimed, né? A gente começa a querer aparecer para o mercado de uma forma geral. A gente é muito conhecido por ser sistema Unimed, né? Os Unimeds, de uma forma geral, em todas as cidades aí do país inteiro. Nós temos uma seguradora dentro do sistema Unimed, que não vende só saúde. A gente tem odonto, a gente tem vida, tem previdência, ramos elementares. Mas a nossa marca ela é tão forte em saúde que quando olham para a gente, pensam que a gente só tem saúde. E como a gente pode ganhar força nessa marca para outros ramos. Então, a gente começa, de fato, a aparecer um pouco mais para o mercado de um ano para cá. E aí a gente começa a tentar tracionar através de uma escuta mais ativa, de estar mais próximo dos clientes, essas necessidades, para, de fato, crescer nesse mercado de seguradoras. Né? Legal, até um ponto bacana aqui. Eu sei pouco sobre a Unimed, mas eu sei que cada Unimed é uma empresa separada. Então, tem um monte de junção de médicos numa região, sim, eles montavam a Unimed, isso, e aí eles tinham muito mais a questão do hospital. Sim. É isso? Tá. E aí vocês são... Todas essas Unimed são sócias, são donas da seguradora Unimed, da Seguros Unimed, é isso ou não? Não são todas, tá, mas são algumas explica um pouco delas. Isso e vocês atuam nacionalmente. Isso. Tá. Hoje, o sistema Unimed, de uma forma geral, são quase 20 milhões de clientes no país inteiro. Tá bom. A gente começa aqui com a Unimed Santos, né, há 50 anos atrás, um pouco mais de 55 anos atrás, e a gente constitui, então, uma rede ali para gerar produção para os médicos locais, né? E assim a gente vai crescendo cidades a cidades. Então, a gente tem a Unimed Campinas, aqui no interior de São Paulo são várias Unimeds muito fortes. Uhum. Temos a Unimed BH, que é um player muito importante. Mas elas são isoladas? Elas são isoladas. É claro que elas vendem produtos onde a gente tem atendimentos locais ou regionais, né? Onde ela está inserida com a sua rede. E ela... por uma questão nossa unimediana, né, vamos dizer, do sistema Unimed, todo cliente Unimed ele tem urgência e emergência em qualquer parte do país, tendo o atendimento nas redes das Unimeds. Então, todas. Se eu sou de BH e compro Unimed com a Unimed BH, o meu dia a dia, médico, eu vou fazer consulta, tudo só posso fazer lá. Mas se eu tiver uma emergência em qualquer lugar que tenha Unimed, eu posso usar. Exatamente. Essa é a lógica. Essa é a lógica. E quem vende o seguro não é a Unimed BH. Não. São vocês. Ela ajuda a gente na estratégia. A Seguros, é legal falar isso também. A gente tem, então, todas essas Unimeds e a gente tem duas Unimeds nacionais. Uma que é a Central Nacional Unimed, ou a Unimed Nacional hoje, como é chamada, que ela comercializa planos de saúde, né? É a cooperativa que pode vender em todo o Brasil. Quando a gente está falando de grandes empresas... Ela é uma corretora? Não, ela é uma Unimed mesmo. Tá bom. Então, ela tem rede aqui em São Paulo, tem rede em Salvador, em Brasília, São Luís. E ela, de uma certa forma, comercializa para grandes empresas. Vou dar um exemplo. A Coca-Cola. Coca-Cola tem plantas ou fábricas em vários locais do país. Então, ela, em nome da Unimed, vende para a Coca-Cola... por ela ter atendimento nacional em qualquer local que ela tem. Senão a Coca-Cola precisaria ter um contrato com a BH, um contrato com várias Unimeds. E ela quer falar, às vezes, com uma só. Então, a Unimed nacional, ela cuida disso. A Seguros, ela nasce para complementar o portfólio das Unimeds. Porque o seguro, ele dá o acesso ao reembolso. Ele tem uma rede um pouco mais premium.
e aí você tem um produto um pouco mais premium quando a gente fala de saúde. Então, a gente complementa o portfólio de produtos para todas as Unimedes de uma forma Ou geral. seja, se eu comprar com a Unimed Saúde, como é que chama? A Nacional? A nacional. A Nacional, eu só vou ser atendido pelas redes. Eu tô querendo uma empresa grande compra porque ele não tá só num lugar, então ele compra como se fosse eu comprar de várias juntas. Beleza. Vocês não. Vocês é um produto que usa a rede Unimed, Sim. mas eu posso usar É a rede exatamente Dora, isso. outras redes. É exatamente Tá. isso. E pro consumidor fica um pouco... É. As coisas... É complexo. É complexo. complexo. É complexo. Porque, de fato, assim, eu dei o exemplo da Nacional, né? Que, de repente, você... E no nosso caso é muito parecido. Às vezes a gente vende um seguro-saúde para uma empresa âmbito nacional e não é um atendimento direto da minha rede da seguros, né? Eu preciso que a rede da Unimed BH, por exemplo, ela atenda esse cliente por mim. Tá. Só que o cliente é meu, não é da Unimed BH. Como é que eu também levo as percepções do meu cliente para a rede da Unimed Porque BH? o nome é o mesmo, né? É. Se fosse outro nome, fosse a Dor, tudo bem. Ele isso sabe aí. que eu tô vendendo, mas quem tá prestando o serviço é ali. Isso. Ixi. E aí tem muita ligação trocada. Exato. E isso é muito gostoso, porque, de uma certa forma, a gente também leva essa percepção, né? No sentido de o cliente trouxe para a gente uma avaliação, a minha rede não é minha rede, na verdade, é a rede da Unimed BH. Uhum. Eu preciso sentar com a Unimed BH e levar essas informações estruturadas para ela, melhorar a rede dela também. Porque, de fato, o cliente é da Unimed, né? E a gente não quer perder clientes. E, nesse sentido, ela também precisa melhorar a rede para ter melhores atendimentos. Tá, eu entendi que a sua área leva inteligência para as locais. Isso. Mas as locais também têm o atendimento delas. Tem. Esse aqui é o complexo Então, do sistema e não médico. faria sentido vocês serem um prestador de serviço para todas como cliente, talvez? Hoje, isso é legal de Tá. falar também, quando a gente fala do sistema Unimed, Matheus. A gente tem uma Unimed que é institucional. É a Unimed do Brasil. Tá bom. A Unimed do Brasil ela é só institucional, ela cuida da marca. Tá bom. E ela cuida dessas estratégias. Eu não sei se você já viajou por alguns locais do país onde você vê, fica tranquilo, aqui tem Unimed. Tá, Se você vai para o sim. interior de São Paulo, você chega e já tem uma placa, aqui tem Unimed. Se você vai para outros locais, fica tranquilo, aqui tem... A Unimed do Brasil, ela é a nossa grande empresa que estrutura o sistema como um todo. Tá. Então, esse jeito de cuidar, essa forma de pensar, ela traciona. Então, eu, Alex, ajudo a Unimed do Brasil com algumas questões para poder ajudar a levar essa estratégia para o sistema como um todo. E eu, Alex, posso ir direto com uma Unimed BH, por exemplo, como a gente estava falando aqui, porque a minha percepção do meu cliente que está em BH, na rede dela, não está sendo satisfatória. Então, eu tenho um jeito de cuidar que a Unimed do Brasil coloca para o sistema inteiro, mas eu tenho a liberdade de que se os meus clientes não estão sendo bem atendidos pela Unimed BH, eu vou até BH e converso com eles para melhorar essa operação. Então, esse é um... Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que você vai direto, não precisa ficar passando tudo para cima para depois descer nos outros lugares, então tem essa troca, mas o lado ruim é que às vezes, eventualmente, não acontece tão bem. Não é tão rápido, né? Enfim. Sim. Legal. E um pouco de tecnologia, Alex, assim, você comentou do GPT como um copilot ali para os atendentes. Que mais, no geral, o que vocês estão usando, o que você já tem estruturado, o que funciona, o que não funciona, enfim, um pouco, o que vocês estão querendo fazer no futuro, tem? Legal. A gente vem investindo muito nessa questão mais, como eu estava falando do visual law, da questão do legal design. Quando a gente olhou para isso, até por causa do juridiquês, porque realmente quando a gente fala de seguros, as coberturas, às vezes para uns é fácil de entender, para outros não, a gente tentou trazer de formas mais práticas, né? Quando eu olhei para todas as minhas instruções, a gente viu muitas oportunidades nesse aspecto, né? Então, quando eu vou treinar os meus agentes de relacionamento lá, eu via que também era muita informação para eles e também muito técnico. Então, eu precisava também dar alguns passos para trás e treinar o meu agente também de uma forma mais simplificada, com termos mais simples, para levar isso para o meu cliente na ponta também. Então, a gente primeiro olha para essa parte, que é a nossa base de conhecimento. Então, hoje eu tenho uma base de conhecimento super estruturada.
né? E aí eu tenho cada vez mais esse cuidado de levar a informação mais simplificada para que a gente faça isso. Eu conecto o ChatGPT como um copiloto mesmo, ou seja, hoje ele já me ajuda e isso trouxe para mim uma queda no meu atendimento médio. Isso, No tempo. Tá. Então, isso é uma coisa importante para a gente. Então, a partir do momento que eu fui lá, revi minha base de conhecimento, trouxe questões mais simples, conectei um chat GPT por trás, porque a partir do momento que o meu agente, de repente, ainda não está 100% seguro da informação, ele pergunta para o meu chat GPT lá e ele efetivamente ele traz mais assertividade na resposta, então essa é uma das tecnologias. Tá. A gente fez um investimento também no Speech Analytics, né? De uma certa forma, isso é não sei, né? Às vezes eu olho para alguns lugares, parece uma moda, né? Mas o quanto uma ferramenta como essa para a gente é super importante e estratégica. A gente colocou algumas palavras pelas quais a gente quer entrar para entender um pouco a qualidade do atendimento que está sendo dado. Só para mensurar um pouco nesse ponto de Speech Analytics, o que você. Um case do que você usou de prático, Legal. ou o que você faz com o Speech Analytics? Legal. O que ele te dá de resultados? Legal. Vou dar um exemplo, né? A gente discutiu no mercado de saúde, eu acho que você ouviu falar muito disso, de fraudes. A gente tem no mercado de saúde, a gente foi muito atacado nos últimos anos, seja com reembolsos, seja com, de fato, algumas empresas que eram empresas de fachada contratando, né, os seguros de saúde. E a gente começou essa estratégia do Speech Analytics com este foco. Primeiro em fraudes. Então, para mim foi um case de sucesso, porque eu era um cara que ficava lá do lado dos meus agentes escutando ligações. Uhum. E me chamava a atenção, isso estou falando, sei lá, algum tempo atrás, porque algumas pessoas me ligavam na central e falavam, eu não entendi, eu estou tentando usar o meu plano, mas ele está cancelado. E aí, na hora que a gente ia ver, ela estava cancelada porque a empresa toda estava cancelada. E aí a gente falou, mas a senhora, o senhor precisa falar com o seu RH. Era, mas desculpa, eu não contratei de RH. Eu não trabalho. Eu sou cliente final. Eu sou cliente final, eu não trabalho em nenhuma empresa. Eu fui numa banquinha ali, me ofertaram e aí eu comecei a falar, opa, peraí, que palavras eles utilizaram aqui em situações como essa? Então, falaram, tipo, por exemplo, palavras assim, eu comprei com o meu corretor. E aí eu pego essas palavras e estruturo para eu poder, outras ligações ou outros atendimentos por WhatsApp que tenham esse tipo de abordagem. Esse gatilho traz para uma esteira diferente porque eu quero mergulhar e entender. Tá, então, assim, de forma super prática, eu estou atendendo a pessoa com a tela na minha frente. Isso. O Speech Analytics está rodando ali atrás. Exato. Quando ele escutou, comprei na banquinha, vamos supor. Ele popa transferir para tal área. É isso na hora. Exatamente. E aí o atendente fala assim, olha, então vou te passar para a área que é responsável. E passa. Era isso. Era a quente. É isso. Não é que você ficava usando para depois, nada. Era a quente. No começo era para depois. Tá. Né? Até para a gente começar a entender e ganhar um pouco de corpo. Hoje não. Hoje já começa a interagir melhor com o meu agente. Falar, isso aqui tem alto risco. Já sobe uma bandeirinha vermelhinha para poder disparar para um agente com um nível mais senior para fazer isso. Está acostumado a lidar com isso. E aí começa a entrar num critério um pouco mais investigativo, mas algumas outras perguntas para a gente, de repente, tentar traçar o que aconteceu. Mas por causa disso, Matheus, a gente conseguiu, e eu acho que a mídia explorou um pouco mais isso, a pegar algumas empresas de fachada, alguns corretores que de fato não agiam da melhor forma. A gente está com várias ações criminais, né? O mercado vem, de uma certa forma, ajudando a questão judiciária, a questão policial, de fato, né? E a gente vem, de uma certa forma, ajudando nesse combate. Nessa parte de fraude, as seguradoras se ajudam? Sempre. Ou seja, vocês têm uma base interna de todas e, esse cara aqui é pilantra. Isso é uma coisa legal de falar também, Matheus. Quando a gente fala de uma base interna, parece que não é vazamento. Não. Sim. Mas é que a gente tem várias oportunidades. Eu vou dar exemplos de seguro de vida para a gente sair um pouco do saúde. É muito comum o fraudador, ou pessoas que querem fraudar, contratar vários seguros de vida. Eu posso dar exemplos milhares aqui. Ele vai pegar de todo mundo de uma vez. Porque ele não quer pegar ele. Já que vai fraudar vai fraudar um por vez. E ele vai agir da mesma forma com todos. Tá bom. Então, eu, Alex, quando estava lá na época da área de regulação, pegava situações como essa e eu tinha amigos em outras seguradoras. E aí eu falava, gente, a gente precisa de uma certa forma se organizar melhor.
E o saúde, de uma certa forma, ajuda a gente a tracionar isso. Porque, de uma certa forma, todas estavam sendo lesadas Atacadas pela mesma pessoa. pela mesma pessoa e da mesma forma. Tá. E a gente precisava reagir a isso. Então, saúde ajuda a gente a se estruturar como grupo, no aspecto de que, gente, esse cara tá agindo dessa mesma forma aí. E aí, quando a gente fala esse cara, não é o Matheus ou o Alex, Sim, né? sim, esse perfil. Esse perfil, este tipo de caso tá acontecendo aí? Tá. Então, a gente vai ter que se juntar para poder, junto com o Ministério Público e as polícias, a agir. Então, a gente começa a não falar dos dados das pessoas, mas falando das situações e pelas quais a gente, claro, a partir do momento que o Poder Judiciário ou o Ministério Público pedem, a gente cede algumas das informações, mas nunca lesando quando a gente fala das leis de proteção de dados das pessoas. E no final, depois desse trabalho todo, fica mais difícil lesar agora a seguradora. Sim. Então vocês estão muito mais preparados e deve ter muito menos fraude. Tô chutando aqui. Hoje, sim. Hoje, perto de 3 anos atrás, a gente está muito mais preparado. Tá. Mas é impressionante isso, Matheus. Eu tenho 25 anos de mercado e a gente sempre fala de algum tipo de fraude que pode estar acontecendo. O emprego do fraudador é fraudar. Ele sempre está se desenvolvendo para isso, né? Eu vou dar um exemplo, né? A gente está falando de Speech Analytics e agora a gente está falando de aproveitar para a gente poder ter a garantia de que o Matheus está falando que é ele mesmo, né? Então, o Speech Analytics hoje também é uma forma de elegibilidade para o Alex dentro da seguradora. Né? Até para garantir que o Matheus é o Matheus. Então, uma biometria de voz ali. Isso. Tá. Então, hoje, eu tenho lá minha base de informações, de novo, com um áudio seu gravado. E se você me liga de novo, eu já não vou perguntar seus dados. Eu já sei que eu estou falando com o Matheus. E aí eu já vou personalizando melhor esse atendimento. Né? Mas o que a gente já tem visto? Que os criminosos também estão agindo dessa forma. Então, às vezes você está numa ligação que você atende do nada no seu celular, as pessoas estão gravando a tua voz. E elas sabem das tuas informações que você tem seguros em outros lugares por vazamentos infinitos de dados, né? A gente teve recentemente, inclusive, por causa das próprias CNHs que foram lesadas do Detran aqui de São Paulo. E com isso, eles também vão guardando essas informações. E como eu estava brincando aqui do ChatGPT, eles também usam esses mecanismos de inteligência artificial para pegar a tua voz e se passar por você. Então, a gente tem sempre que desenvolver uma dupla checagem, uma tripla checagem. E, de novo, assim, né, a gente estava falando do exemplo de saúde, o quanto a gente tem que investir, o quanto isso custa para a gente, de fato, ter o mínimo de segurança possível para dar o direito que aquela pessoa tem a partir do momento que ela tem um produto. Mas, de novo, o quanto isso vai tornando o processo mais caro e a gente vai tendo que repassar esses custos de uma forma geral. É legal que a gente vê aquela história, né? A criptografia e o computador, ele vai aumentando, virar quântico, e aí vai quebrar a criptografia daqui, mas daí até lá vai ter também uma criptografia quântica para poder barrar, e todo mundo é uma luta, né? Cada um vai subindo a sua barreira de um lado. Legal. E esses dias eu vi um post, devia ser brincadeira, né? Com a questão do Alexandre de Moraes de ter barrado o Twitter lá, o cara mandou, não, aqui o Alexandre, ó, você vai ter que pagar 50 mil porque você usou uma VPN aí, mas se você fizer 1.000 no meu Pix agora, eu deixo quieto. O negócio, os caras já eles vão usando, eu sei que é brincadeira, mas eu tô dizendo assim, mas vai surgindo um assunto novo na mídia, o pessoal já vai usando para tentar dar um golpe, né? Outro exemplo, né? A gente, no saúde, a gente falava muito das redes sociais. A gente via, e eu não sei, eu acho que hoje até baixou mais um pouco. Mas olha o que a gente precisou fazer. A gente tinha clínicas dentro das redes sociais vendendo questões de estética, pura estética, tudo pelo seu plano. Né? Então ele falava que era outra coisa. E você, para conseguir se antecipar, eu precisava criar dentro da seguradora uma inteligência para ficar monitorando a rede social. Porque a partir do momento que eu pego agora não o speech, né, mas o test analytics, falando que através do seu plano você vai ter direito a todas essas possibilidades dentro de uma clínica de estética. Você pegava a propaganda da clínica. Isso. Vem pra cá. E aí você pegava e falou, opa, essa clínica tá vendendo gato pro lebre, tá fazendo... Isso. Caramba, não tinha pensado. Legal. Então, o quanto a tecnologia ela atrapalha em algumas questões quando a gente fala das fraudes, mas ela também é muito poderosa em ajudar a gente a antecipar algumas questões nesse sentido.
toda tecnologia é boa e ruim. Eu posso usar uma arma para me defender, porque tem alguém muito mais forte que eu sou uma senhora em defesa, ou eu posso usar uma arma para te atacar. Sim. Acho que toda tecnologia, sei lá, o Bitcoin usavam para traficar droga, mas também para, sei lá, se proteger, fugir de... Enfim. Eu acho que tudo vem para o bem. A tecnologia ela não é boa ou ruim. Ela pode ser usada das duas maneiras. Então, cada um usa para se proteger e o outro para contra-atacar. Legal, legal. Para a gente encerrar aqui, Alex, um pouquinho de visão de futuro no sentido de vontade mesmo, assim, né? A gente bateu nossa hora aqui. O que você vê, ou de planos que você já tem para fazer, não precisa ser nada concreto, tá? Mas o que você fala, pô, eu gostaria de implementar alguma coisa assim, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de dar um próximo passo na segurança mesmo, enfim, algum tema que esteja na sua cabeça. Né? Eu fiquei muito feliz esse ano, Matheus, eu fui indicado a ser a personalidade do ano pelaquela revista Cliente SA, né? Cliente SA, claro. Aí eu fiquei em prata. Perdi para a menina do iFood, né? Eu sou fã do pessoal lá, são super queridos. E essa é uma das minhas projetos de futuro, assim. É o que eu estava comentando. A gente começa a fazer um desenvolvimento de tirar o tecniquez das nossas falas e trazer de uma forma prática para todo mundo entender suas coberturas de seguro, os principais pontos pelos quais ele tem que observar uma policy, para que, de repente, na hora que ele precisar, ele não seja surpreendido. Essa é uma das coisas que a gente está começando, tem muito caminho pela frente para poder desenvolver e eu acho que a gente vai cada vez mais ver isso no mercado e isso é ótimo para todos. E esse é um ponto importante. Legal. Aí, quando a gente fala disso, essa questão das tecnologias, o quanto elas podem empoderar, né, a gente nas seguradoras, mas o quanto o cliente ele tem nos desafiado a ter respostas rápidas. Né? Mesmo que, de fato, eu dê um não de uma cobertura, que essa resposta venha rápida e venha de uma forma que eu consiga entender. Né? Não é para me enganar ou não é para tapar o sol com a peneira. Eu preciso saber, eu preciso entender. Então, eu venho desenvolvendo, e esse é meu sonho dentro lá da Seguros Unimed, é de tentar trazer respostas muito mais rápidas, seja de autorizações de procedimentos, seja de um reembolso, seja não ser o iFood, né, no sentido de ser muito rápido, mas é tentar nos provocar nesse sentido. De novo, o cliente de uma seguradora, de um plano de saúde, ele não está mais só olhando você e te comparando com outro plano de saúde. Ele não é fatiado, ele é uma... ele quer soluções mais rápidas. Ninguém quer ligar para uma central hoje de atendimento e ficar ali 15, 20, 30 minutos para ter um atendimento. Ele gosta dessa questão de ter o atendimento ali na mão dele. Eu sei que tem outros públicos, né, os mais idosos que têm uma dificuldade, mas esses também, né, a gente vem falando muito de atendimentos por vídeo, de uma forma mais humanizada, tentar meio que ter essa discussão da inclusão para todo e qualquer tipo de necessidade das pessoas que precisam para um atendimento. Mas, para mim, um grande desafio, e aproveitando essas tecnologias, é tentar realmente dar para ele uma autonomia para ele resolver todo e qualquer problema quando ele fala de qualquer necessidade do nosso mundo segurador aqui. É muito legal que você traz a solução no final. Quero que tenha um atendimento mais rápido. Você não trouxe, eu quero usar IA generativa, eu quero, né? Você já está olhando para o fim, não para o meio de como fazer. Muito bom, muito bom. Alex, cara, obrigado, foi show de bola. Legal. Passou super rápido já, muito passou rápido. até de uma hora. Mas foi muito bom mesmo, brigadão. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite.